levar os amigos até lá. Quando já estavam chegando, ouviram o canto e Wolfram, então, perguntou surpreso. Você conhece o menestrel que está distraindo a sua filha? Como canta bem. Ervin sorriu. Não é um menestrel, mas um dos irmãos de nossa ordem que está me acompanhando. Parece que ele retomou antes de mim e Elisa, sem dúvida, pediu que ele cantasse algo. Permita-nos chegar lá sem fazer barulho. Você sabe que adoro música. Gostaria de ouvir mais um pouco antes que nossa chegada embarace o cantor, sussurrou Wolfram. Assim, os três atravessaram silenciosamente a sala. O conde levantou cuidadosamente o cortinado que tapava a porta. Raymond inclinou-se ansiosamente para a frente, por trás do ombro do pai, ao primeiro olhar dirigido para o interior do quarto. Um forte rubor cobriu suas faces e em seus olhos acendeu-se um fogo ameaçador. A fraca luz da lâmpada de óleo e das velas mantinha no ambiente uma luz amena que, entretanto, permitia ver claramente Elisa, semideitada na poltrona. Suas pequenas mãos estavam cruzadas no colo e os olhos, dirigidos para o músico, pareciam adorar uma visão celestial. Elisa estava encantadora em sua graciosa e descuidada pose em seu vestido branco de largas mangas ao corte moderno veneziano e lindos cabelos negros presos com um fino aro de ouro. Naquele instante, ela parecia Raymond mais bela do que nunca. De Gil só dava para ver o perfil. Foi suficiente para perceber que ele era jovem e bonito e seu canto demonstrava claramente que não estava cego aos encantos de sua ouvinte. O coração de Raymond disparou. Pela primeira vez na vida um selvagem ciúme passou a torturá-lo, incutindo-lhe um louco ódio por aquele rival, cuja voz vibrante penetrava visivelmente na alma da moça que pertencia exclusivamente a ele, Raymond, provocando-lhe sentimentos proibidos. Com a rapidez de um raio ressurgiu na memória do jovem conde a visão que teve no jardim de Abdias. Volte logo, Raymond. Senão algum outro ocupará seu lugar no meu coração vazio, enchendo-o com profunda e poderosa paixão, disse-lhe a imagem de Elisa, na ocasião. Agora, o perigo previsto pela moça começava a realizar-se. Aquele outro, que despertaria uma paixão na alma virginal de sua esposa, com certeza era o Templário, presenteado pelo inferno com o poderosíssimo dom de subjugar corações com a celestial harmonia musical. No caos de sentimentos que se agitaram no espírito de Raymond destacava-se um pensamento que acabou superando todo o resto: colocar um fim àquela cena e quebrar o encanto da moça. O jovem conde, então, empurrou rispidamente o pai, entrou no quarto e disse com a voz embargada de emoção: Acorde, Elisa. Digne-se a notar o seu marido que está feliz em vê-la. O canto interrompeu-se imediatamente. Elisa estremeceu, levantou-se de supetão e pareceu estancar de surpresa. Mas não deu um passo na direção de Raymond e quando este se aproximou, ela recuou rapidamente. O rapaz, entretanto, não estava disposto a aguentar pacientemente uma resistência aos olhos do rival. Sem pensar que a sua rispidez pudesse provocar um escândalo, Raymond abraçou Elisa pela cintura e beijou-a com força nos lábios. Um irado rubor espalhou-se pelo rosto da moça, mas ela era educada demais para fazer uma cena. Somente suas finas sobrancelhas franziram-se e o olhar com que ela mediu Raymond foi para este como um balde d'água fria. A emoção de Gil não foi menor. Seu olhar abrasador passou por toda a figura do marido de Elise e dele não escapou nenhum detalhe daquele encontro. Quando percebeu a mal disfarçada hostilidade da jovem, um sorriso de desprezo cheio de orgulho zombeteiro passou por seus lábios. Instantes depois, os olhares severos e afiados como lâminas de aço dos rivais encontraram-se. Os olhos escuros de Raymond ainda brilhavam triunfantes por ter conseguido provar ao rival seus indiscutíveis direitos sobre Elisa que, aliás, o Templário jamais possuiria. Quanto a Gil, seu rosto pálido não revelou absolutamente nada dos sentimentos que o perturbavam. Seu olhar gelado e atento parecia simplesmente avaliar as próprias vantagens para manter a mulher que poderia facilmente escapar de Raymond apesar dos direitos deste. O que Raymond não percebeu, Elisa conseguiu captar, ou seja, a chama de ódio e sombrio ciúme que se acendeu nos olhos de Gil. Ela também entendeu a atitude do conde, provocada pelo ciúme. Naquele momento, olhava para os rapazes observando com curiosidade a hostilidade com que os dois se analisavam, pois,
Um homem nunca presta tanta atenção à aparência de outro homem como quando este se torna seu rival. Cegos pelo mesmo sentimento, eles procuram, um no outro, encantos externos, temendo não os possuir para conquistar o coração da mulher amada. Elisa, por sua vez, comparou-os. O templário, ainda de pé e apoiando-se no alaúde, era mais alto que Raymond. Seu rosto pálido talvez fosse menos belo, mas respirava uma energia férrea, e em seus olhos ardentes e no sorriso resplandecia aquela estranha e encantadora expressão própria das pessoas marcadas pelo talento e pela fatalidade. Raymond, pálido e exausto, agitado por diferentes sentimentos que se refletiam claramente em seu rosto, perdia de longe para o templário e Elisa desviou dele o seu olhar frio e hostil. Toda essa cena durou apenas alguns segundos, mas Wolfram acompanhou tudo e um peso premeu o seu coração. Já Erwin não prestou qualquer atenção à cena, cujos protagonistas, aliás, estavam parcialmente ocultos pela figura do amigo. Viu somente que sua filha e o jovem conde beijaram-se, o que era um bom sinal. O barão entrou rapidamente no quarto e apresentou os rapazes um ao outro. Estes trocaram apertos de mão de modo frio e oficial. Erwin cumprimentou a filha e pediu-lhe que providenciasse o mais rápido possível o jantar, pois eles estavam muito cansados e famintos. 15 minutos mais tarde, todos se sentaram à mesa. Somente então, Elisa ficou sabendo da misteriosa morte de Greta e do desejo do pai de levá-la ao funeral da infeliz moça. Elisa concordou imediatamente, ficou muito emocionada e toda a sua raiva contra Greta desapareceu. Diante da sepultura acabam todas as contas humanas e a sombra sangrenta que pairava sobre o fim de Greta Rametz era um castigo terrível demais pelos maus sentimentos que a falecida tinha por Elisa. Durante o jantar, a conversa girou exclusivamente em torno do trágico acontecimento. Após o jantar, Gil retirou-se discretamente. Ele entendia que a família precisava ficar a sós. Além disso, os sentimentos agitados, que mal conseguia conter, incitavam-no a procurar o isolamento. Elisa, por sua vez, não tinha o menor desejo de dar explicações imediatas. Ela também ansiava ficar sozinha para colocar em ordem o caos de pensamentos e sentimentos que lhe enchiam a mente e o coração. A chegada de Raymond, a morte de Greta, a descoberta de que Gil sentia ciúmes dela e, consequentemente, a amava, tudo isso caiu inesperadamente sobre a delicada jovem, conturbando seus nervos impressionáveis e enchendo a sua alma com um sentimento misto de tristeza e felicidade, acabando com a sua paz de espírito. Por causa disso, Elisa apressou-se em dizer que precisava retirar-se e providenciar os preparativos para o dia seguinte e o traje de luto. Erwin e Wolfram não contestaram, mas Raymond ficou muito vermelho. Você está com pressa demais para nos deixar, disse ele, aproximando-se da moça. Espero, entretanto, que nos conceda antes mais 15 minutos. Temos muito que conversar e muitas questões a acertar. Oh! Não! Considero absolutamente supérflua essa conversa sós que exige de mim. Pela pouca pressa que revelou para retomar de Jerusalém, seria ridículo agora passar a noite numa conversa que pode muito bem ser adiada para amanhã, ainda mais depois de esperar tantos meses por isso, contestou severamente Elisa. Aliás, sei até o que vai me dizer, as mesmas inúteis mentiras sem propósito e sobre a obrigação que pesa sobre nós como correntes escravizadoras. Os laços estão quebrados. É impossível juntar aquilo que jamais esteve ligado. Portanto, chegou o momento de livrar-se desses laços. Raymond ficou muito pálido, mas depois um forte rubor cobriu-lhe o rosto. Contendo-se visivelmente, respondeu com voz desolada. Você se engana ao achar que os laços que nos unem são frágeis. As correntes impostas pela igreja não são fáceis de quebrar e, como estas não lhe pesam nada, você precisa ser sensato o suficiente para tratar com sentimentos mais cristãos e maior respeito às exigências de seu marido. Foi a vez de Elisa ficar vermelha de raiva. Medindo o esposo com um olhar de orgulho e desprezo, respondeu num tom irônico. Sua sinceridade me comove. Acredito plenamente que essas correntes não lhe pesam nada. Isso porque você as tira assim que estas o impedem de divertir-se com alguma beldade, seja ela filha de taberneiro ou uma judia. Qualquer uma delas fala esquecer-se e afastar-se de mim,
Até o momento em que volta à sua cabeça a fantasia de que sou sua esposa, suficientemente bela para servir-lhe de passatempo até algum novo escândalo. Saiba, então, que cansei dessa humilhante situação, cansei de ver você aparecer como um pesadelo na minha vida. Eu quero, você me entende? Eu quero a minha liberdade e exijo o divórcio. Eu não quero dá-lo a você. Quais são os seus motivos? Não estamos ligados por nenhuma obrigação. Não temos filhos e eu não desejo ser sua esposa. Está claro? Raymond ficou calado por instantes. Esta última conclusão confundiu-o. Mas, logo ele dominou-se e riu com rouquidão. Pelo sangue de Cristo. Seria um milagre se você tivesse filhos. Em todo caso, posso jurar ao Santo Padre que você os terá. Quanto à clareza de suas palavras, estas não deixam nada a desejar. De minha parte, não quero ficar atrás e também declaro que nunca, você me entende? Nunca lhe darei o divórcio. Você é a Condessa Riefenstein e continuará sendo enquanto eu viver. Amanhã mesmo vou levá-la para o meu castelo. Fica a seu critério se vai voluntariamente ou à força, mas não suportarei deixá-la aqui mais um dia para que aquele maldito macaco, o Templário, faça perder completamente o juízo com o seu canto, concluiu Raymond completamente fora de si. Toda a ira que retinha até aquele momento explodiu. A ideia de perder Elisa levava-o ao desespero. Nunca antes a moça foi para ele tão cara como naquele instante. A paciência de Elisa e o seu autocontrole também se esgotaram. Seu rosto ficou vermelho, os olhos faiscavam. Ela deu um passo na direção de Raymond e exclamou com voz intermitente. Se ousar usar de violência comigo, jogo-me pela janela. Acha que sou como sua judia quem pode tratar com grosseria? Posso provar-lhe que tenho vontade própria. Pensa que a sua atitude grosseira diante do cavaleiro Basemon vai incutir-me respeito por você? Pálido de fúria, Raymond quis contestar, mas o pai impediu-o. Até então, Wolfram e Erwin ouviam calados a discussão entre os jovens, mas depois acharam necessário interferir. Raymond, que vergonha falar nesse tom com Elisa. Não é com violência que se consegue conquistar o coração de uma mulher, exclamou o conde, pondo a mão no ombro do filho. Volte a si. Minha filha, você também está errada tratando tão severamente a pessoa cujo nome usa e a quem deveria tratar com respeito, por maiores que fossem os erros dele em relação a você, acrescentou Erwin, abraçando a filha e tentando acalmá-la. Não quero nem o seu nome nem as suas ordens. Para completar a minha humilhação só me falta obedecê-lo. Na voz de Elisa sentiam-se lágrimas. Finalmente, seus nervos não aguentaram mais e ela caiu em prantos. A visão daquelas lágrimas acalmaram Raymond mais rapidamente do que as palavras do pai. Ele sentiu vergonha e raiva da própria grossura, pois a consciência soprava-lhe que ele merecia a ira de Elisa. Mas não queria perdê-la por nada no mundo. Perdoe a minha explosão, Elisa. Não quis ofendê-la, pois desejo sinceramente me reconciliar com você. Mas, suas palavras ofensivas me irritaram, disse ele baixinho. Por que devemos nos reconciliar? Você não me ama, vai me trair novamente na primeira oportunidade e eu não estou disposta a sofrer e a perdoar eternamente os seus erros, afirmou Elisa com voz embargada. Não, eu a amo de todo o coração. Não nego que sou profundamente culpado perto de você, mas anseio sinceramente redimir a minha culpa. Além disso, tenho direito a um tratamento mais cristão e indulgente de sua parte ao meu arrependimento. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou-nos a perdoar o pecador, mesmo que ele seja o seu marido. Jamais lhe darei o divórcio. Você não tem nenhum direito sobre os meus direitos que, aliás, pretende ignorar, exclamou a moça, tremendo de indignação. Naquele instante, Wolfram entrou na conversa. Meus filhos, por hoje chega de brigas. Essas questões importantes não se decidem sob a influência da raiva, explicou ele num tom amigável e conciliador. Proponho, e espero que Erwin concorde comigo, em adiar as conversações sobre esse assunto para depois dos funerais de Greta. Então, marcaremos um dia e nos reuniremos aqui em Riefenstein e se ambos, Raymond e Elisa, estiverem calmos, decidiremos definitivamente essa questão. Eu respondo pelo meu filho. Ele é suficientemente cavalheiro para ficar se insinuando a uma mulher que o despreza. Mas, se for preciso a separação,
Por que se separarem como inimigos? Ouvindo as palavras do pai, que parecia prometer a sua anuência ao divórcio, Raymond abriu a boca para contestar, mas o olhar do conde obrigou-o a permanecer calado. Continuando a falar para Nora, Wolfram disse: Então, minha querida, enxugue as lágrimas e conte com o nosso amor. Só queremos o seu bem. Não nego que ficaria muito amargurado se você não se tomasse a minha Nora. Em todo caso, quero continuar a ser o seu amigo de sempre. É verdade, tio Wolfram. Sempre foi bom comigo. Gosto muito de você, afirmou Elisa, jogando um olhar de reconhecimento ao conde. Se seu filho fosse parecido com você, tudo seria diferente. Minha querida, o problema é que ele é por demais parecido comigo. Na minha juventude, fui um terrível pecador. Só que você não sabe disso. Elisa riu alto. Você faz tudo parecer tão engraçado que é impossível ficar com raiva. O que? Você só está sendo indulgente comigo porque não sou seu marido? Perguntou Wolfram, beijando a moça em ambas as faces. Agora, devemos nos separar. Deem-se as mãos, corajosos oponentes, e façam as pazes por hoje, acrescentou ele num tom alegre. Elisa deu a mão a Raymond, que levou aos lábios. Perfeito. Foi assinado uma trégua de paz, exclamou Wolfram com um sorriso. Capítulo 9. Quando pai e filho ficaram a sós no quarto que lhes fora reservado, Raymond, que até então estava calado com ar insatisfeito, exclamou irritado. O que você foi fazer, pai? Prometeu Elisa que eu lhe daria o divórcio se ela insistisse. Não quero nada disso. O que eu fiz, seu garoto bobo? Estou tentando consertar os seus erros e tomar as coisas menos graves. Gostaria muito de saber o que vai fazer se Elisa definitivamente não o quiser como marido. Você foi idiota e não soube aproveitar as boas relações que tinha em Veneza para consumar o casamento e criar para si direitos efetivos. Raymond parou de andar, ficou vermelho e jogou sobre o pai um olhar insatisfeito. Não tive tempo para isso. Elisa é muito virtuosa e temerosa. Além disso, aquela bruxa Beatriz se ofendeu, murmurou ele. Notando o sorriso irônico do pai, Raymond pressou-se em acrescentar. Você tem razão. Cometi bobagens. Mas, eu tinha tanta certeza quanto a Elisa. Naquele tempo, sua alma pura parecia afeiçoar-se a mim e, se eu não ocupava o primeiro lugar em seu coração, nele não havia nenhum outro. Suas conclusões, meu filho, não valem nada. Não se deve deixar o lugar vago no coração de uma mulher. É preciso ocupá-lo antes que apareça algum outro e o faça. Então, você acha que aquele templário pode ser esse outro? Você acha que aquela cara pálida pode triunfar sobre mim? Eu o matarei como a um cão, exclamou Raymond, tremendo de raiva e de ciúmes. Ah! Não. Elisa é honesta, pura e inocente até o mais profundo da alma. Ela não me trairá e não manchará o nome que usa, acrescentou ele, tentando dominar-se. Tem razão. Elisa é incapaz de uma distração vulgar ou de uma suja intriga amorosa, mas pode-se ganhar a sua alma. Você não soube conquistá-la, utilizando a estratégia que mais encanta as mulheres, sentir-se a única amada. Agora, não tem poder sobre Elisa. Você ficou desarmado num momento perigoso. Não vou negar que Gil Basemon é um grande perigo para sua felicidade. Embora seja um homem sombrio e demoníaco, está armado com um maravilhoso talento. Como verdadeiro templário, tem experiência na arte da sedução. Parece ter sido criado para agradar a uma criança impressionável que foi ofendida e rejeitada pela pessoa que deveria ser para ela a mais próxima e seu maior apoio. Raymond, a sua ausência e as suas loucuras são os maiores trunfos daquele cavaleiro que está apaixonado por aquela encantadora moça, o que, aliás, é totalmente natural. Raymond ficou pálido. Vou exigir de Finsterbach que se livre daquele homem. Se ele é tão cego a ponto de não perceber o criminoso amor daquele cavaleiro por sua filha, então, pelo menos, será obrigado diante de minha pessoa a não deixar Elisa sob o mesmo teto com aquele homem suspeito. Evite exigir isso depois de ter, descuidadamente, acusado o templário de ter roubado o coração de Elisa. Você só fê-la ficar mais alerta. Sua agressão sem motivo a Basemon pode simplesmente indignar Elise e até empurrá-la para os braços do cavaleiro.
Você conhece tão pouco o coração feminino a ponto de não saber que este é um abismo cheio de estranhas contradições e das mais inesperadas reações sob a influência do momento. Tanto quanto a paixão, a ira, a indignação e a raiva já foram motivo de queda de muitas mulheres. Portanto, evite irritar sua esposa e, assim, não dar motivos para ela lhe provar a própria independência. Um terrível desespero refletiu-se no expressivo rosto de Raymond. Nesse caso, pai, o que preciso fazer? Só me resta dar a causa como perdida. Minha culpa diante de Elisa é indiscutível. Tenho um forte rival e, além disso, todos os meios que eu poderia usar para conservar os meus direitos são perigosos e só podem me prejudicar. Então, você acha que devo me afastar, ficar calado e observar tranquilamente como um maldito monge rouba o amor de minha esposa bem debaixo do meu nariz? Num ímpeto de fúria, Raymond bateu o pé e exclamou: em todo caso, resta para mim o direito de recusar o divórcio e vou usá-lo. Juro pelo sangue de Cristo que ela não receberá a liberdade. Wolfram olhava-o, mordendo os bigodes. Em seus grandes olhos escuros brilhavam compaixão e zombaria. Ah! Meu garoto! Não tenho mais dúvidas que lhe falta aquele fogo interior que acende a faísca no coração de uma mulher e provoca um incêndio que consome o seu orgulho e a sua timidez e a entrega ao nosso poder. Raymond, você é sem dúvida bonito, mas a aparência externa não é suficiente. Se eu pudesse, de bom grado lhe ensinaria a difícil arte de atrair mulheres, mas como fazê-lo? Apesar de aplicá-la frequentemente, não conheço as leis que usa aquela capacidade instintiva que me ajudou a conquistar as mais reticentes mulheres. Estou convencido que, se estivesse em seu lugar e tendo 10 vezes mais pecados conjugais, conseguiria conquistar Elisa, abrandá-la e obter dela o completo perdão. Mas ainda, aposto até que ela iria ter compaixão de mim e me consolaria. Mas, essas coisas não se ensinam. É preciso nascer com esse talento ou desenvolvê-lo sozinho. Raymond parou diante do pai e olhou-o cheio de inveja e admiração infantil. Em seguida agarrou sua mão e beijou-a. Jamais sonhei em rivalizar com você, querido pai. Sei que me faltam aqueles poderosos e estranhos encantos que o destacaram entre os homens e que lhe deram o apelido de Rei Riefenstein, mas, alguma coisa de você deve ter passado para mim. Talvez os seus conselhos e a sua experiência me ajudem a desenvolver essa chama hereditária que deveria ter passado para mim. Seu bajulador, exclamou Wolfram, rindo. Se dentro de você vive alguma partícula de mim, então o instinto vai lhe dizer como agir nessa luta persistente e contínua que, por um capricho do destino, acontece entre o homem e a mulher. Por mais divino que seja o amor, este, antes de tudo, é egoísta, não suporta a igualdade e tem por objetivo final o domínio da outra metade. O mais forte e esperto vence observando o oponente, aquecendo de natureza fria e citando o impetuoso com fria insistência. Resumindo, agindo conforme as circunstâncias. Quanto ao seu caso particular, só posso aconselhá-lo a ser mais comedido e cuidadoso. O direito e o poder estão em suas mãos. Convença-se disso, mas jamais fale sobre isso. Pessoas como Elisa nunca se submetem à violência. No caso dela, é preciso agir sobre o coração e sobre o senso do dever e da honra. O arrependimento, o amor e a paciência serão seus melhores auxiliares, pois, a confiança e o coração da esposa você só obterá passo a passo. Obrigado, pai. Vou aproveitar os seus conselhos, pois quero ter Elisa para mim. Eu a amo demais. O contato com este ser puro, devoto e amoroso me ajudará a levantar do abismo no qual caí por descuido. Estou convencido que somente Elisa pode me dar a felicidade, mas será que isso ainda é possível? Se o Templário já conquistou o coração dela, será difícil retomá-lo. Infelizmente. O seu azar foi que voltou tarde demais. Em todo caso, não devemos esquecer que Basemon é um monge. Além disso, fiquei sabendo que ele e Finsterbach logo viajarão a Paris. Quando ele estiver longe, pensaremos como agir. Mas agora, boa noite. Precisamos descansar. Apesar dos conselhos do pai, Raymond dormiu mal à noite. Elisa também demorou a pegar no sono. Os acontecimentos da tarde abalaram seus nervos. A lembrança de Raymond levantava um caos de sentimentos em seu espírito, mas, quando seus pensamentos passavam para Gil, seu coração enchia-se de alegria misturada com dor de consciência.
Ela já não tinha dúvidas que o amava. A lembrança daquela chama de paixão e de ciúmes, se que acendeu nos olhos de Gil quando Raymond abraçou-a, fez o coração da moça bater mais forte e ela foi dominada por um sentimento nunca antes experimentado, de alegria e de orgulho por ter conquistado o espírito daquele homem genial e estranhamente simpático. Mas, no mesmo instante, veio-lhe à mente a última conversa que tivera com Fúvio e as palavras sábias e cuidadosas do amigo, prevenindo-a contra o sentimento que a razão e o dever deviam combater. Sob a palavra dever subentendia-se seu marido. Teria este algum direito moral sobre ela? Não. Ele a ignorava e a esquecia ao encontrar qualquer outra moça pela frente. Em sua vida, ele desempenhava apenas o papel de um grilhão que a sufocava. Dentro dela reclamavam com veemência o orgulho ferido, a raiva e o sentimento que tinha por Gil e que temia confessar a si mesma. E aquele Raymond ainda ousava ameaçá-la com seu direito e insultar Basemont. Ah! Não! Ela iria lhe mostrar o que significam para ela as ordens dele e ensiná-lo a não desafiar o pobre templário, pavoneando-se diante deste com seu grosseiro direito de beijá-la. Ele que tentasse fazê-lo novamente. Ela iria colocar as ações dele sob a verdadeira luz e se Gil estivesse presente seria melhor ainda. Por fim, vencida pelo cansaço, Elisa adormeceu profundamente. Quando a moça despertou no dia seguinte, sentia-se bem mais calma. Em sonho, ela viu Fúvio e achou isso como bom sinal. Entretanto, Elisa apareceu no refeitório com o espírito preparado. Estava decidida a opor uma forte resistência a Raymond se ele ousasse novamente provocar ciúmes de Basemont e gabar-se de seus direitos. Mas, não teve de colocar em ação suas intenções. Primeiro porque Gil nem compareceu ao desejum e Raymond limitou-se a beijar-lhe a mão. O jovem conde parecia triste, sério e pouco sociável. Imediatamente após o desejum, todos montaram a cavalo e dirigiram-se a Finsterbach. A estrada era muito estreita e Wolfram propôs ao filho e à nora ir na frente, enquanto ele próprio e Erwin seguiam atrás a uma certa distância. Os jovens obedeceram. No início, seguiram em silêncio e depois passaram a falar de Greta. Elisa lembrou alguns episódios de sua infância. Ela sentia pena sincera da amiga de infância, falecida tão prematuramente na flor da idade. Sim, mas existe um terrível mistério sobre a sua morte. Eu a perdoo por tudo que, involuntariamente, fez de ruim para mim, disse Raymond com um suspiro. O que Greta poderia ter feito de ruim para você? Perguntou Elisa, surpresa. Ela era muito apaixonada por você e tenho certeza que isso lhe agradava. Portanto, o que está perdoando-lhe? Graças à raiva, às insinuações e às intrigas que fazia, ela foi o principal motivo das nossas desavenças e de sua partida de Riefenstein, levando a essa triste situação em que nos encontramos no presente momento, disse Raymond com amargura. Não. A causa de minha partida foi sua mãe e, pela situação atual, você deve culpar somente a si próprio. Ninguém teve culpa de seu imperdoável comportamento em Jerusalém, de suas aventuras amorosas com aquela judia, de seu jogo infernal numa casa suspeita, de seus misteriosos desaparecimentos e de sua longa permanência na Terra Santa sem motivo aparente. Você soube desses detalhes através de Amulf? Perguntou o jovem conde, cerrando o sobrolho. Sim. Mas, você sentir-se-ia menos culpado se eu não soubesse disso? Não, não penso em diminuir a minha culpa. Sou profundamente culpado diante de você e mereço inteiramente a sua ira. Mas, Elisa, não imagina como é fácil cair em tentação. Sua alma pura e virginal não faz ideia das paixões que obscurecem o coração e o espírito de um rapaz facilmente impressionável, quando este fica entregue a si próprio. Não estou dizendo isso para me justificar. O meu dever era me resguardar das criminosas diversões. Perdoe-me, Elisa, a explosão de ontem. Prometo que isso jamais se repetirá. Eu, naturalmente, desejo muito reaver o seu coração e a sua confiança, pois, apesar do meu comportamento criminoso, amo-a demais, mas não quero torná-la minha força. Elisa olhou Raymond com surpresa. Por sua bondade inata, ela ficou desarmada com aquelas palavras conciliadoras e respondeu num tom mais amigável. Se você é tão sensato, então será fácil acertarmos o nosso futuro sem gritos nem escândalos.
De minha parte, prometo pensar seriamente e testar-me antes de tomar a decisão final. Raymond agradeceu à moça. Ele estava muito satisfeito com os resultados de sua nova política. Se Elisa lhe desse tempo suficiente para reconquistar o seu coração, então o caso estava ganho, pensava ele com a sua costumeira leviandade. Sob a influência dessas agradáveis esperanças, Raymond imediatamente tomou-se mais alegre, conversador e conseguiu distrair Elisa tão bem que, quando chegaram a Finsterbach, entre eles havia se estabelecido uma certa camaradagem. O castelo estava apinhado de gente. Reuniram-se os nobres das propriedades vizinhas com suas famílias para dar o último adeus à falecida e também para satisfazer a própria curiosidade. Os recém-chegados passaram com dificuldade pela multidão compacta que enchia a capela. A missa fúnebre já tinha começado. A segunda missa seria realizada no mosteiro antes do sepultamento. Após a missa, o cortejo fúnebre dirigiu-se à abadia. A igreja do mosteiro era bem ampla. Raymond, que não era muito devoto, estava ocupado com outros pensamentos e passou a observar os presentes. Ainda não tinha visto nenhum dos vizinhos e tentava encontrar alguns mais conhecidos, irritando-se com a ideia de que suas estranhas relações com a esposa poderiam ser notadas e comentadas de uma forma nada agradável. De repente, Raymond estremeceu e ficou pálido. Seu olhar fixou-se no homem e na mulher parados perto da porta que pareciam absortos numa oração. O homem era alto e magro, de olhos escuros, cabelos ruivos e usava um rico traje preto. A mulher era muito bonita e destacava-se pelo tipo levemente oriental. Ela trajava um luxuoso vestido de luto. O longo véu de crepe combinava extraordinariamente com ela. Parecia concentrada e seus olhos inchados indicavam claramente a sua tristeza. Um tremor passou pelo corpo de Raymond e o sangue estancou nas veias. Se aquilo não era uma absolutamente improvável coincidência, aqueles dois vestidos em trajes cristãos eram Uriel e Maaca, o grão sacerdote de Lúcifer e a terrível rainha do Sabat, os desonrados parceiros de sua queda moral e perigosos cúmplices, dos quais ele imaginava ter se livrado em definitivo. Mas, por que e com que objetivo eles estavam ali disfarçados naqueles trajes? Em sua cabeça, com a rapidez de um raio, surgiu a suspeita de que a morte de Amulf e de Greta poderia ter alguma ligação com a presença daqueles malfeitores. Mas, como descobrir tal mistério? Como agir? Denunciá-los às autoridades e prendê-los imediatamente, ou ficar calado e fazer algumas investigações? Por fim, decidiu pela última opção. Antes de tudo era preciso certificar-se de que não estava errado e, depois, aconselhar-se com o pai quanto à forma de agir. Raymond reprimiu corajosamente a própria emoção e passou a vigiar atentamente os dois suspeitos. Suas dúvidas dissiparam-se prontamente, pois ele logo encontrou o olhar flamejante e sinistro da judia e os olhos escuros de Uriel, que lhe jogavam faíscas ameaçadoras através das sobrancelhas semicerradas. Durante o retorno dos convidados ao castelo para o almoço, Raymond não viu mais os judeus. Eles perderam-se na multidão. Em compensação, soube de um jovem vizinho os motivos pelos quais aqueles monstros aproveitavam, há muitas semanas, a hospitalidade de Ortruda sob o nome de Barão Melchior Laverdac e sua irmã Madalena. Raymond retornou ao castelo como num pesadelo e, durante a espera do almoço, isolou-se na baia de uma janela. De repente, ouviu atrás de si o farfalhar da cortina e, no mesmo instante, uma voz bem conhecida sussurrou-lhe: "Se preza a vida, seja discreto, cuidadoso e não revele o seu passado. Não tente nos prejudicar." "O que estão fazendo aqui? O que significa essa comédia ridícula?" perguntou Raymond com voz rouca. "Isso, senhor conde, não é da sua conta. Você só precisa saber que tanto aqui como em qualquer outro lugar você está sob o poder da Irmandade e será severamente castigado se recusar-se a comparecer a alguma reunião. Nunca mais irei às suas horríveis reuniões. Fiquem satisfeitos com o fato de não denunciá-los e fujam daqui. Vocês estão arriscando as próprias cabeças. Não tema por nós, senhor. Aliás, se existem mártires em nome de Cristo, por que não existiria mártires em nome de Lúcifer? Por enquanto, não ouse desobedecer quando exigirem a sua presença", murmurou Maaca com uma indescritível expressão gozadora. Em seguida,
A judia desapareceu como uma sombra e Raymond, sem forças, sentou-se no chão. O jovem conde tinha a sensação de que um laço mortal estava sendo apertado em seu pescoço. A escravidão vergonhosa, da qual parecia ter se livrado ao sair de Jerusalém, apoderou-se dele novamente. Também ali ela era tão severa e humilhante e obrigava o orgulhoso cavaleiro a rebaixar-se ante a vontade do asqueroso e desprezível judeu, que o mantinha sob eterna ameaça de desonra e de assassinato. Entretanto, o próprio perigo ajudou o jovem conde a recuperar a calma externa e apenas uma grande palidez traía a tempestade que se desencadeava em seu espírito quando saiu da baia da janela e, junto com os outros, dirigiu-se ao refeitório. Raymond ocupou um lugar ao lado de Elisa. Em frente deles, sentou-se Uriel e passou a conversar a meia voz com um velho cavaleiro. Os olhos do jovem conde fixavam-se frequentemente no judeu e tudo nele se revoltava com a ideia de que aquele criminoso e desprezível homem, que seria expulso às chibatadas do seu castelo, estava sentado naquela mesa como um igual entre os maiores senhores do país. Um inesperado acontecimento deu uma direção completamente diferente aos seus pensamentos. A outra vizinha do conde era uma velha e devota dama, que passou a inquirir Raymond sobre a sua peregrinação a Jerusalém. Sendo obrigado a responder-lhe, Raymond esqueceu, por instantes, os pensamentos que o preocupavam quando, de repente, voltando-se para tomar um gole de vinho, captou o olhar malévolo de Uriel dirigido a Elisa. Os olhos do judeu brilhavam com uma paixão tão selvagem que o conde praticamente emudeceu de ira e horror. Tudo isso aconteceu num piscar de olhos, mas foi suficiente para revelar ao conde um perigo ainda maior que o amor de Basemont. Ele conhecia bem demais Uriel, aquele malfeitor, armado de obscuros poderes negros e que jamais recuava diante de nada para satisfazer seus criminosos desejos. Um olhar lançado para Elisa convenceu de que ela nada notara. Mas, como preveni-la do perigo sem revelar a si próprio? Milhares de pensamentos contraditórios misturaram-se na cabeça do rapaz. Suas respostas à velha dama passaram a ser tão atrapalhadas e sem sentido que ela, no início, olhou surpresa e depois perguntou se ele sentia-se bem. Tal pergunta fez Raymond voltar a si. Ele alegou realmente estar com forte dor de cabeça, mas mesmo assim manteve a conversação até o final do almoço. Wolfram também notou a aparência desolada do filho e, aproximando-se dele, perguntou o que estava acontecendo. Estou me sentindo muito mal e gostaria de retomar o mais rápido possível a Riefenstein, respondeu Raymond. Depois, acrescentou baixinho, preciso muito falar com o senhor sobre um assunto muito importante. Vou agora mesmo saber se Evin vem conosco e depois iremos nos despedir de Ortruda, respondeu o conde sem contestar. Raymond, que parecia ter o solo lhe queimando os pés, deu ordens imediatas para aprontarem os cavalos. Quando retornou, o pai informou-lhe que Ervin, atendendo a insistentes pedidos da madrasta, concordou em passar mais 3 dias junto com a filha no castelo para ajudá-la no cumprimento de algumas formalidades jurídicas referentes à morte de Greta. Raymond ficou constrangido. A ideia de deixar Elisa sob o mesmo teto que Uriel fez aparecer um frio suor em sua testa. Mas, como não podia falar sobre o assunto naquele lugar, apenas murmurou. Mas, o que vão pensar se eu partir e minha esposa ficar aqui? Acalme-se. Eu já previ isso e disse a todos que você precisa partir para fazer o juramento de vassalo como herdeiro de Arnulf. Sua esposa ficará com o pai, pois Ervin não quer separar-se dela até a ida dele a Paris. Fico-lhe grato, pai. Nesse caso, vou agora mesmo despedir-me de Elise e de Ortruda. Elise estava conversando com algumas damas, quando o marido aproximou-se e pediu que lhe concedesse alguns minutos. A moça levantou-se imediatamente. Ela não se achava no direito de recusar ao marido algo tão simples, especialmente diante de pessoas estranhas. Ficou muito surpresa quando Raymond levou até um canto distante e olhou cuidadosamente em volta para ver se não estava sendo vigiado. Você quer me contar algum segredo? Perguntou Elisa com certo sarcasmo. Pode guardar um segredo se eu revelá-lo a você? Respondeu Raymond baixinho, com nova pergunta. O tom de sua voz era tão sério que Elisa olhou para o marido com preocupação. A grande palidez e o ar sombrio e preocupado de Raymond convenceu-a imediatamente que ele, realmente, queria falar algo importante.
Pode contar inteiramente com a minha discrição e cuidado, respondeu ela num tom decidido. Obrigado. Confio em você. Portanto, o caso é o seguinte, estou indo embora agora e, conforme fiquei sabendo, você ficará aqui uns 3 dias mais. Por isso, é meu dever preveni-la que descobri sinais de uma perigosa e criminosa intriga, cujo protagonista é o hóspede de Gertruda, o cavaleiro Laverdac. Oh! Aquele homem asqueroso, sim, asqueroso no sentido exato da palavra. Elisa, cuidado com ele e com sua irmã. Evite-os o quanto puder, está bem. Seguirei o seu conselho. Mas, seja sincero, Raymond. Diga-me o que devo temer dessas pessoas. Não se preocupe. Juro pelo nome de Cristo que jamais revelarei o seu segredo, acrescentou Elisa, notando que o conde vacilava. Está bem. Acredito em você, mas saiba que o menor descuido de sua parte pode me custar a vida, disse Raymond tão baixinho, que o ouvido apurado de Elisa mal conseguiu captar as suas palavras. Acho que aquele suposto cavaleiro é um terrível feiticeiro e malfeitor que conheci na Palestina. Não sei por que ele está aqui sob nome falso, mas tentarei descobrir. Enquanto não tomar medidas sérias contra ele, acho melhor permanecer calado. O perigo que ameaça é que você agrada aquele homem perigoso, capaz de qualquer crime. Vendo que Elisa ficou muito pálida, Raymond acrescentou, será que subestimei as suas forças? Não, estou calmo e conseguirei fingir por alguns dias e, depois disso, acredito que não precisarei mais temê-lo. Esperemos que sim. Em todo caso, quando sair daqui, não volte mais ao castelo Finsterbach enquanto ele estiver por aqui. E agora, um último pedido. Ele contou que Wolfram disse a Gertruda com referência à separação deles e acrescentou, espero que confirme isso. Enquanto nosso futuro não está definitivamente decidido, não há necessidade de ficar espalhando o nosso assunto a terceiros e dificultar ainda mais a situação em que me encontro. Deus me livre de causar-lhe mais problemas, especialmente após o conselho tão amigável que acabou de me dar, respondeu Elisa, apertando-lhe fraternalmente a mão. Venha. Vamos nos despedir como bons amigos. Meia hora mais tarde, o jovem casal despediu-se na presença de numerosas testemunhas. Ervin ficou extremamente surpreso com aquele acordo amigável, pois Elisa não só ofereceu os rosados lábios ao marido para o beijo de despedida como ainda disse com um sorriso coquete. Mande notícias e não fique muito tempo na corte do nosso soberano. Algum tempo depois, quando os dois condes já estavam a caminho, Wolfram olhou intrigado para o rosto desolado e preocupado do filho e perguntou. Afinal, diga-me que mosca mordeu. O que fê-lo sair tão rapidamente e por que está com esse ar preocupado? O seu assunto com a esposa estava indo tão bem que essa fuga para mim foi um mistério. Vamos nos adiantar, pai, e deixemos a comitiva um pouco atrás para que não possam nos ouvir. Vamos agora sair no local aberto. Lá ninguém poderá nos ouvir e lhe contarei tudo. Ao atingirem o local indicado, Raymond contou ao pai tudo o que aconteceu naquele dia, sem omitir a conversa com Maak e a ameaça da judia. E agora, pai? O que devo fazer? Estou tão desesperado por cair novamente nas garras daquele bando maldito que nem consigo pensar direito. Depois de ouvir o relato do filho, Wolfram ficou muito pálido e persignou-se. A presença de 2 servidores de Satanás, Uriel e Maaca, enchiam seu coração de temor pelo filho. Além disso, a insolência com que eles ousaram misturar-se na sociedade dos cavaleiros cristãos, insultava-o e indignava-o. Não posso responder agora e dar-lhe algum conselho, disse, após um breve silêncio. O assunto é extremamente grave e precisa ser tratado com grande cuidado. Não é difícil denunciar e até mesmo prender aqueles 2. Mas isso não o livrará definitivamente deles. É preciso agarrar todo o bando para exterminar essa praga do país, a fim de que sirva de exemplo e tire dos comparsas da maldita seita a vontade de aparecer no Tirol. Entretanto, para fazer isso, é preciso saber onde e quando eles se reúnem. Como avisaram que será convocado, então, naturalmente, saberá de todos os detalhes que deverá imediatamente me comunicar. Assim farei, pai. Se você não conseguir me salvar, então, pelo menos irá vingar a minha morte. Não aconselharia a eles a tentar contra a sua vida depois que profanaram a sua alma,
murmurou Wolfram num tom de surda ameaça. Em seguida, após um curto silêncio, acrescentou: aliás, já suspeito de um lugar onde se realizam essas reuniões. Há muito tempo correm boatos sobre Ortrude e seu castelo. Realmente, aquele castelo seria o lugar ideal para servir de abrigo seguro a essa obscura sociedade. Dizem que embaixo de Finsterbach existem amplos subterrâneos do que serviram outrora como local de reunião de juízes livres. Vou investigar esses boatos, aos quais, até então, não prestei qualquer atenção. Quanto a você, quando chegarmos em casa, deve preparar-se oficialmente para a viagem à corte. Mas, alegando problemas de saúde, pode ficar no castelo o tempo que achar necessário. Capítulo 10. Deixemos, por enquanto, os condes Riefenstein e retornemos a Elisa, que ficou no castelo Finsterbach. Não será demais acrescentar que a insistência de Ortrude em manter Erwin no castelo foi imposta por Uriel, que ansiava deliciar-se com a companhia de Elisa. Esses seus anseios, todavia, encontraram certas dificuldades. Depois das informações que recebera, Elisa decidiu evitar ao máximo o encontro com os dois malfeitores que, desde a primeira vista, pareceram-lhe muito antipáticos. Por isso, assim que Wolfram e Raimond saíram, a moça alegou estar muito cansada e pediu que a levassem aos aposentos reservados a ela. Como o quarto ainda não estava pronto, teve de ficar e aguardar mais de meia hora. Uriel, que não tirava os olhos de Elisa, ao ver que ela sentou-se ao lado de uma dama de idade, que ele conhecia e de quem ganhou as boas graças com seus contos interessantes, aproveitou a oportunidade e foi imediatamente até lá. Quando se aproximou, pareceu a Elisa que dele soprava um vento gélido. Tal sensação foi tão forte que um tremor passou por todo o corpo da moça e seu coração encheu-se de horror e asco, como se tivesse encostado em algum réptil. Apesar da desagradável sensação, Elisa provou, naquele instante, quanto tinha de sangue frio e capacidade de autocontrole. Exceto uma leve palidez, seu rostinho encantador não revelou qualquer sentimento. Respondeu com reservada amabilidade à profunda reverência do falso barão. Na conversa animada, que imediatamente se entabulou, a moça pouco participou, mas concedia suficiente atenção e interesse para não despertar suspeitas no judeu. Entretanto, assim que informaram que o seu quarto estava pronto, ela despediu-se e deixou a sala. Passando pelo longo corredor, Elisa encontrou um anão que trajava as cores de Finsterbach, tinha um chapéu de bobo na cabeça e que lhe fez uma profunda reverência. A moça parou e ficou examinando curiosa aquele ser pequeno e corcunda que lhe pareceu muito familiar. De repente, lembrou-se que tinha visto o anão no castelo Riefenstein, onde ele servia de bobo da condessa Anne e de brinquedo para Raimond e Greta. Ele apanhava pelos erros das crianças e qualquer um podia insultá-lo impunemente. Elisa se lembrou que, já naquele tempo, tinha muita pena daquele pobre ser e que guardava para ele parte das guloseimas que Wolfram lhe trazia e frequentemente brincava com ele. Todas aquelas lembranças e milhares de cenas de sua primeira infância passaram como um raio em sua memória e a moça exclamou: Kinko, é você? Como veio parar aqui? Nos olhos do anão acendeu-se uma expressão de alegria. A senhora me reconheceu, nobre dama? A senhora se lembrou do pobre Kinko? Perguntou o anão, beijando a barra do vestido da moça. Elisa sorriu-lhe amigavelmente. Venha, Kinko. Enquanto Loreta me penteia para a noite, você vai me contar por que deixou Riefenstein? O anão seguiu obedientemente. Quando Elisa ajeitou-se na poltrona e Loreta começou a pentear os seus magníficos cabelos negros, a moça disse alegremente: senta aqui no banquinho, Kinko, e conte-me o que fez todos esses anos. Onde foi que perdeu o olho? Se bem me lembro, você não era vesgo quando nós brincávamos juntos. Um tremor convulsivo passou pelos membros do anão e em seu rosto apareceu uma expressão indescritível. Após um momento de silêncio, ele respondeu com voz baixa e rouca: certa vez, tive a infelicidade de desagradar a minha nobre senhora. Ela me bateu com um chicote e acertou o meu olho. Fiquei de cama alguns meses e vesgo pelo resto da vida. O rosto expressivo da moça alternava de vermelho para pálido ao ouvir o relato daquele ato cruel. Em sua voz soou claramente o que sentia, quando perguntou a Kinko: foi a condessa Ana que o castigou? Não,
Fui castigado pela nobre baronesa Finsterbach que me recebeu de presente da condessa Ana, um ano após a sua partida de Riefenstein, respondeu baixinho o anão. Cheia de compaixão e indignação, Elisa conversou longamente com o anão. Depois, dispensando e dando-lhe a mão para beijar, inclinou-se para ele e sussurrou: coragem, Quinco. Não vou lhe prometer nada, mas, na primeira oportunidade, tentarei fazer com que Ortruda ceda você para mim. Daí, então, ninguém mais ousará judiar de você. Uma expressão de infinito reconhecimento iluminou o rosto pálido e enrugado do anão. Que Deus a abençoe e a recompense por essa magnânima ideia. A senhora, naquela época, já era um pequeno anjo e agora ficou um anjo grande. Mesmo que o destino não permita a grande felicidade de viver junto à senhora, esse pobre anão rezará pela nobre dama até o último alento. Emocionado e feliz, Quinco, ao sair do quarto de Elisa, foi direto para sua toca. Fechando a porta no trinco, encolheu-se no seu leito grosseiro e mergulhou em sombrios pensamentos. Nesse ponto, achamos importante recordar a vida pregressa de Quinco, o que irá explicar o seu futuro papel nesse relato. O leitor, sem dúvida, lembra que era exatamente Quinco quem vigiava Wolfram e descobriu o esconderijo de Giovanna. O que fez o anão seguir o conde não foi a raiva, ele, pelo contrário, gostava de Wolfram. Mas, as frequentes escapadas deste último colocavam todos os criados sob o completo domínio da maldosa dona do castelo e quem mais apanhava era o pobre e defeituoso, filho de uma ex-criada, o qual o conde abrigou por compaixão. A condessa achou que o esperto e ágil Quinco era mais capaz de vigiar o conde do que os outros criados, ainda mais porque a mãe do anão vivia na aldeia e o conde permitia-lhe visitá-la. Assim, as frequentes saídas e ausências do corcunda não chamavam tanta atenção. Além disso, Quinco não tinha um cargo definido, era o bobo e ajudante de jardineiro, mas o seu papel principal era ser o bode expiatório de Raimundo e Greta e pagava com as costas todos os pecados daqueles dois. Quinco, evidentemente, preferia vigiar Wolfram fora do castelo em vez de levar surras dentro dele. A promessa de um generoso presente à sua velha mãe, que ele adorava, fazia o anão, que na época tinha 22 anos, esforçar-se ainda mais. Como já sabemos, Quinco conseguiu descobrir o esconderijo do conde e entregou à condessa o paradeiro do amor secreto de Wolfram, o que deveria valer-lhe o reconhecimento de sua ama. Mas, contrariando todas as expectativas, exatamente isso fez a condessa odiá-lo, pois o resultado de sua descoberta não correspondeu às expectativas dela. Realmente, as consequências daquele caso foram extremamente graves para a condessa Ana. Sua tentativa de recuperar o coração do marido, através de um elixir do amor, e o atentado contra Elisa resultaram no desprezo total e no ódio declarado de Wolfram que, a partir daquele dia, cortou com ela quaisquer relações íntimas, mantendo somente as oficiais. Como toda criatura má e vulgar, ao invés de culpar-se pelos próprios atos inescrupulosos, a condessa Ana passou a odiar Quinco como a causa maior de todas as suas desgraças. Se o miserável do Quinco não tivesse descoberto o esconderijo de Giovanna, não teriam acontecido tantas desgraças, pensava ela. O resultado dessa estranha lógica foi que Quinco tornou-se odioso à condessa. Quando Ortruda, numa de suas visitas ao castelo, queixou-se de ter perdido seu anão bobo e que não conseguia encontrar um substituto, a condessa propôs-lhe que levasse Quinco, o que a baronesa aceitou de bom grado. O pobre anão, naturalmente, nem foi consultado sobre a proposta. Completamente abatido, teve de seguir a sua nova senhora para novos sofrimentos e até foi privado do consolo de ver a mãe, de vez em quando, e chorar ao seu lado. A cruel e explosiva Ortruda era severa com todos que tinham a infelicidade de serem seus subordinados. Os costumes da época permitiam grande abuso de poder e a baronesa Finsterbach aproveitava essa liberdade. Em seu orgulho grosseiro, desprezava profundamente os subordinados e, aos seus olhos, um deficiente como Quinco nem era um ser humano. Ela considerava-o muito abaixo dos cavalos, dos cães de caça e da própria caça. Certa vez, ao retomar de mau humor de uma caçada, a baronesa irritou-se com Quinco por ter pisado na pata do seu cãozinho de estimação e deu-lhe uma furiosa chicotada que lhe arrancou um olho.
O anão ficou doente durante meses e sobreviveu graças aos cuidados do bondoso velho capelão. Naquelas longas semanas de solidão e de sofrimento, amadureceu o ódio que há muito tempo ocultava-se no coração do pobre Corcunda. Um ódio selvagem e impiedoso e uma ânsia de vingança. Ortruda nem suspeitava do perigoso inimigo que morava sob o seu teto, vigiando cada ato seu e aguardando pacientemente uma oportunidade para descontar nela todos os sofrimentos suportados. Quinco foi o único dos habitantes do castelo que descobriu as reuniões secretas nos subterrâneos e até presenciou uma das orgias, escondido num canto escuro. Mas ainda, era o único a saber das estranhas relações que existiam entre a baronesa e Misael e de quem realmente era Uriel. Com paciência e faro de um cão de caça, Quinco examinou os subterrâneos e conhecia melhor que Ortruda todas as entradas e saídas, inclusive a que saía no quarto de Margarita. Por isso, era o único que poderia dar aos juízes indicações inesperadas e valiosas, mas conteve-se, pois achou que ainda não chegara o momento de denunciar. Ele soube que se preparava uma grande reunião, no qual, sem dúvida, estaria presente Ortruda com os 2 malfeitores que ela ousara hospedar na própria casa e introduzir na sociedade dos senhores cristãos. Era a oportunidade que Quinco esperava para denunciar todo o bando, se conseguisse fugir para Brixen e chegar até o juiz ou o bispo. Era sobre isso que o anão pensava no dia em que conversou com Elisa sob a tutela da qual resolveu entregar-se assim que realizasse a sua vingança. Os dias que se seguiram foram para Elisa uma terrível provação na arte de fingimento e autocontrole. Uriel continuou perseguindo-a com suas amabilidades, a paixão dele era evidente. Nem a frieza, nem o desprezo da moça faziam-no desistir. Ortruda brincava amavelmente sobre aquela brilhante conquista de Elisa, repetindo sempre que até encontrá-la, o cavaleiro Laverdaki permanecia insensível aos encantos das mais belas damas do país. Elisa sentia-se sobre brasas e aguardava ansiosamente o retorno do pai, que fora a Brixen tratar dos negócios da madrasta. Ela decidiu partir assim que ele retornasse. Não era só um desprezo e o nojo que sentia por Uriel que motivavam a sua vontade de partir, mas também a lembrança de Gil. Elisa não via o jovem templário desde a cena provocada por Raymond, quando o olhar de Gil revelou seu ciúme. Como ele devia estar se sentindo infeliz e sozinho em Zapinenstein. Finalmente, Erwin retomou e a partida para Zapinenstein foi marcada para a manhã seguinte. Após o almoço, Erwin retirou-se com a madrasta para o gabinete para acertar os negócios. Ao sair, Ortruda pediu a Elisa para substituí-la durante a sua ausência. A moça não teve como recusar a baronesa em algo tão simples. Além disso, temia trair-se com uma recusa e, por isso, ficou na companhia dos 2 judeus. Logo Maaca também saiu, alegando um motivo qualquer, e Elisa ficou a sós com o horrível homem que lhe incutia tanto nojo. Reunindo toda a coragem, Elisa pegou as agulhas de tricô de Greta com um cachecol semi-acabado e recomeçou o trabalho. Uma sensação doentia a incomodava. A moça sentia sobre seu olhar do falso barão. Quando levantou a cabeça para pegar um fio de seda, encontrou o olhar ardente de Uriel aceso com uma paixão tão agitada e animal, que um tremor de horror e asco passou por todo o seu corpo. Esquecendo qualquer cuidado, Elisa jogou de lado as agulhas e levantou-se para fugir. Ao olhar para o rosto ágil e expressivo da moça, o judeu não tinha mais dúvidas quanto aos sentimentos que provocava em Elisa. Isso, entretanto, além de não retê-lo, avivou ainda mais os sentimentos demoníacos que se apoderaram de sua alma negra. O caos de maus sentimentos que agitava-se dentro dele, fez-lhe esquecer também a própria reserva e o costumeiro cuidado. Fique, nobre dama. Diga, por que me trata com tanta hostilidade, foge e me despreza? A senhora já percebeu que eu a amo. Será que é crime amá-la? O fogo que jorrou dos negros olhos do judeu pareceu pregar Elisa ao chão. Por um instante, a moça perdeu a presença de espírito, mas ela era forte. Dominando energicamente a própria fraqueza, respondeu com voz baixa, mas bem nítida. Tenho o direito de evitar o seu amor e as suas palavras despropositadas. Todos sabem que sou casada. As leis, tanto divinas como terrenas, me prescrevem amar o meu marido e ser fiel a ele. Imagino que o seu marido não merece essa fidelidade. Como pode saber disso? O senhor jamais viu o conde antes, contestou Elisa,
medindo o judeu com um olhar de desprezo. Uriel deu-se conta de ter cometido um descuido, mas a paixão deixava-o cego demais para que pudesse parar. Aliás, disse ele, não é da minha conta o quanto vale o conde. Para mim não é segredo que a senhora não o ama e anseia separar-se dele. Portanto, já que a senhora vai ficar livre, por que não entregar-me a sua mão e recompensar-me com um amor nobre e infinito, o amor que tenho pela senhora?